Boa noite, corredores e corredoras. Meu nome é Marquinho, proprietário da Run Training Store, e hoje eu estou aqui para fazer o review sobre o New Balance Pulvis V1, né? Esse aqui é um tênis, na verdade, projetado para pistas e distâncias curtas, tá? Bem diferente aí de outros tênis que vem lançando o New Balance aí, tá? Dentro da cadeia ali de modelos, né? Nós temos ali o Elite, nós temos o Super Comper Trainer, tá? E depois o Rebel. O Elite para competições, o Super Comper Trainer para treinos longos, né? E é o Super Treino, na verdade, com placa, né? Um tênis mais robusto com placa, que eu tenho aqui ele, tá bom? E depois nós temos o Rebel, que é o Super Comper Trainer sem placa, né? Que é o tênis ali para rodagens diárias, tá bom? E abaixo dele vem a proposta do Pulvis. Isso é a cadeia da New Balance que eu enxergo, tá bom? Isso daqui vem para pegar, para quem quer um tênis realmente para paulada e tênis para usar na pista em tiros curtos ou em distâncias curtas, vem este modelo aqui, tanto para competição, também para treinos. Então nós vamos falar sobre ele. Bom, vamos falar nesse modelo aqui sobre a altura, tá bom? A altura, ele tem 2 mm de drop. Por que 2 mm, Marco? 17 por 15 mm. A World Athletic, tá? Ela libera para usar tênis sem trava, tá? Em pistas, desde que esteja abaixo de 20 mm, tá bom? De altura, beleza? Então esse tênis aqui ele se enquadra na liberação pelo World Athletics para atletismo, para pista de atletismo, tá bom? Isso é uma coisa bem legal, inclusive eu usei ele na pista de atletismo, tá? Vou falar mais pra frente, mas a aderência dele para pista de atletismo é excelente e a altura também é excelente. Se encaixa bem naquilo que a gente quer, né, para treinar em pista, né, para quem quer treinar explosão muscular e treinar treinos de tiro, treinos de velocidade, treinos de VO2, tal. Esse daqui é um tênis perfeito, tá? Então assim, 17 por 15, 2 mm de drop, tênis extremamente chapado, liberado pelo World Athletics para fazer provas em pista, tá? Sem travas, tá bom? Vou colocar aqui para você, ó, sem travas. Quais são as características deles, Marco? Ele é um tênis baixo, tá? E um pouquinho mais firme, mas aí eu vou falar primeiro sobre o peso dele, tá bom? Mais baixo que todos esses modelos e pesando bem menos, tá bom? 189 gramas em um lado do par e 190 gramas no outro lado do par, tá bom? Então, assim, 1 grama de diferença, tênis extremamente leve, tá bom? Que realmente é pra cacetada, tá? E aí eu vou falar sobre o cabedal dele, tá bom? Primeiro, o cabedal dele, como vocês podem notar aqui, é bem uma forma bem larga, bem generosa, tá? O cabedal dele é sintético. Bem sintético, tá bom? Aqui na parte branca aqui, vocês podem ver que ele é translúcido, tá? Eu batendo contra a luz aqui, eu consigo ver que ele é translúcido. Tem pequenos furinhos aqui na lateral, tá? Na lateral aqui tem pequenos furinhos para dar maior respirabilidade. Apesar de ser sintético, é bem aberto. Tem uma biqueirazinha aqui, ó, que não é firme, tá bom? É uma biqueira bem maleável, só para proteger a ponta dos dedos realmente. Quando eu peguei esse tênis aqui, eu pensei que o cabedal ia me incomodar um pouco nas laterais, tá bom? Por ser um pouquinho mais grosseiro, né? Apesar de bem respirável e ser sintético, eu senti um pouquinho essa parte da biqueira aqui no dedinho, mas depois ele deu uma alargada e ficou bem confortável, tá? Não me incomodou em nenhum ponto, tá bom? Bom, o cabedal dele, né? Isso daqui não é refletivo, tem uma logo da New Balance aqui, um material fusionado para dar integridade nas laterais, para ele não ficar muito molão, porque ele não é um tênis com muita estrutura, então para ele não ficar muito molão tem esse material fusionado, tá bom? Mas não é um material refletivo, tá? Então ele tem toda essa parte do material sintético cobrindo todo o tênis em uma plataforma única, tá? Sem costuras aqui atrás, sem costuras nas laterais, então ele é inteiriço, tá? E bem respirável, um pouquinho bicudo aqui, mas não incomoda, tá? A plataforma dele por ser larga, tá?
Aqui no cadarço ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 passadores para o cadarço, mais o furo extra, que eu vou dizer já sobre esse furo extra, tá? E tem um passador da lingueta aqui no meio, tá? No meio aqui, não sei se você não conseguir ver, tem um passador aqui, ó, onde está meu dedo, tem um passadorzinho, tá bom? Justamente para segurar a lingueta. Por que, Marco, que tem? Porque ele é, tá, livre nas laterais da lingueta, ó. A lingueta é totalmente livre, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, beleza? Então, se a lingueta não é taxada nas laterais, então ela é livrinha e é uma tripa, é um pano somente, um pano com recorte no formato aqui do pé, que interliga o pé com a perna, tá? E é somente uma tripinha, tá bom? Bom, na lateral dele aqui também, da tripinha, da lingueta, tem o nome, aqui teria o nome, tá? Aqui do modelo. Só que acontece, já com a chuva que eu tomei nos treinos aqui, tá bom? Já começou a sair. Então a gente tá falando muito de olímpicos aí com problema de tinta e tal, mas acabamento da New Balance também, ó, não tem nem mais o nome. E faz uma semana que eu tô treinando com esse tênis aqui, uma semana e meia, tá bom? Então não tem nem o nome mais. A lingueta, ela tem pequenos furinhos, tá? Vamos ver se vocês conseguem pegar aqui, ó. Tem pequenos furinhos para deixar bem respirável, tá? A parte de clipe de contraforte, ele é rígido, mas na metade aqui, ó, eu consigo apertar ele. Ele tem um material interno aqui para dar maior rigidez e clipar melhor, que cobre aqui, né? Não até em cima, ele também não é muito alto para cobrir o tendão, mas ele cobre até a metade aqui, ó, tá bom? Então ele tem um material rígido, clipa bem, não alargou mesmo com a chuva molhada, e não alargou, continuou bem clipado, bem estreitinho aqui, então é bem legal. Mas estreito que eu falo é só na clipagem, tá? Porque a forma dele, como vocês conforme ver, é bem larga, tá bom? Ele tá meio sujinho, mas eu vou dizer pra vocês, acabamento interno com pouca espuma, quase nenhuma espuma aqui no pelvis, tá? Não tem nenhuma espuma quase, só para proteger mesmo aqui o calcanhar, tá bom? Não tem quase nenhuma espuma aqui, tá? No acabamento interno. A espuma, ele vem até aqui a parte aqui com a maioria dos tênis, até aqui, e o restante não tem nada, a não ser o próprio material do cabedal, tá? Não tem acabamento interno, então a mesma sensação que você tem aqui na parte externa, você vai ter na parte interna do cabedal. Sugiro usar uma meia bem mais fininha, tá bom? Dá para usar sem meia para 1.500 metros? Dá, tá? A 5.000 metros, eu usaria uma meiazinha fina, tá bom? Eu fiz treinos aí de 5.000 e eu usaria uma meia fina, tá? Mas serve também, beleza? Falei sobre o cabedal, acabamento interno, vou falar sobre lingueta também, vou falar sobre cadarço, tá? E aí no cadarço, tá bom? É um cadarço fininho, tripinha, tá? Na medida certa, o tamanho, não sobra muito, nem é muito curto, tá bom? É bem tripinha e bem fininho, não é serrilhado, mas amarra muito bem. É extremamente fino, um pouquinho elástico, é aquele cadarço mais fino que o normal, que você amarra ele não vai desamarrar, tá? Não precisa dar nó duplo, nada. O que aceitece? Aqui você tem o furo extra. E esse furo extra aqui não é funcional. Por quê? Como a lingueta é só uma tripinha e ela é mais curtinha um pouco, que é na medida certa, esse furo aqui, não sei para que serve. Porque se você usar ele vai ficar pegando no seu pé, bem na ligação do tornozelo ali, sabe? Então, não fica legal usar ele, senão vai machucar seu pé, tá? Então você vai amarrar em cima do pé. E a clipagem dele é tão boa que não sei pra que tem esse furo aqui, viu, no Balance. Da parte de cima do tênis, vamos falar da parte de baixo do tênis, que é a entressola, tá? Antes de falar do solado. A entressola é um full cell, assim como o Elite, o Super Trainer que eu mostrei, ele também tem a porcentagem de Pebax, tá? Full cell mais Pebax, tá bom? E o Rebel também. Esse daqui é diferente de todos esses três. Por quê? Ele é aquele tênis para cacetada realmente, e para distâncias bem curtas. E distâncias bem curtas você não quer maciez. Você quer um tênis que realmente você vai usar muito mais perna do que a placa em si,
Então, tudo depende da sua propulsão realmente, da sua explosão muscular. É muito mais explosão do que resistência. Então, você quer um tênis um pouquinho mais seco, tá? E aqui é uma plataforma full cell, tá bom? Um pouquinho mais rígida, tá? E ela tem 17 milímetros aqui por 15 milímetros aqui, tá bom? Então tá. Então, o que acontece? Uma plataforma um pouco mais rígida e 17 milímetros por 15, você tem pouca entressola. Então é para um cara leve, é para um atleta leve realmente, é para aquele cara que quer fazer provas e também treinos de alta velocidade, de alta performance. Tá aqui, esse é o tênis. Tá? Conforme eu disse para vocês, ele é um tênis que já está dentro dos padrões do World Athletic por causa da altura dele. Então assim, é um tênis um pouquinho mais firme, um pouquinho mais responsivo, mas ele não tem tanta entressola para te responder, então ele vai privilegiar quem tem explosão muscular, tá bom? Beleza? Tem que deixar isso bem claro para você. Então se você é um cara mais pesado, que não tem uma explosão muscular muito boa, que não corre a 3,50 para baixo, né? 4,20 para baixo, cara, esquece. Eu acho que esse tênis aqui não é para você, tá bom? Um tênis bem firme, mas cada um usa o que desejar, tá bom? Rígida, pouco entressola, então são só 17 milímetros de calcanhar, vai privilegiar quem aterriza com o médio pé e dá a impulsão. Por quê? Porque ele é totalmente maleável, né? Mas ele não é aquele tênis muito mole, muito maleável. Então você vê que ele é um pouquinho rígido, justamente para você fazer isso daqui, ó. Entendeu? Para você bater, e a própria rigidez do material te dá a impulsão, tá? É isso, é para pancada realmente. E como ele está liberado pela World Athletics, tá bom? Para treinos de provas de pista, tá bom? Ele não vem com a trava, tá? Mas é um tênis extremamente aderente, que aí agora eu vou falar dessa plataforma extremamente larga, mas com preenchimento aqui de borracha, tá? Que eu vou falar uma coisa para você. Esse preenchimento aqui no solado com borracha injetada é uma borracha injetada diferente do que nós temos nos outros modelos. Todos os outros modelos da New Balance, essa borracha aqui, ela não é firme, ela é um pouquinho mole, tá? É um pouquinho maleável, parece mais um EVA. Tá bom? E talvez tenha uma porcentagem de EVA nessa borracha. Essa daqui não. Essa daqui vai durar mais, tá? Ela é uma borracha bem firme, bem mais grosseira e deu muito mais aderência do que o Super Train, do que o Elite que eu já experimentei. Tá bom? Vou falar a pura verdade. Essa borracha que deveria estar nos outros tênis, tá? Que deixa muito mais aderente. E a mesma coisa aqui no calcanhar. Tá? A aderência no calcanhar é excelente para correr, não em pista em si, tá? Com aquele carpete de pista, assim como em outros locais também. Tá? Corri na chuva com ele, não deslizou em tempo nenhum, me deu muita segurança, na verdade, correr com esse tênis aqui na chuva, tá bom? E vou dizer para vocês, ó como é que tá o solado. Não desgastou nada, 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 tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse solado aqui vai durar muito, viu? Vai durar muito mesmo. Até porque é o seguinte, como ele é para distância curta, quando eu falo muito, ele deve durar aqui uns 400, 500 quilômetros, tá bom? Vou dizer para você, esse tênis aqui, tá? E ele é um tênis realmente para esse tipo de distância, 1.500, 400 metros, 500 metros, tá? Esse é realmente um tênis para explosão, tá? Então se você é um atleta de pista e quer um tênis mais baixo, tá? Sem trava para treinar, eu indico esse modelo aqui. Tem o Takumi 100? Tem. Ele é mais baixo que o Takumi 100, tá? E ele não tem trava, não tem roots, não tem nada. E eu acho ele um tênis melhor que o Takumi, por ser mais baixo, mais chapado. É um tênis que privilegia quem faz essa passada aqui mais rápida, tem uma explosão muscular para fazer essa transição aqui, tá bom? Então assim, vou falar para vocês, é um tênis mais firme, vocês vão achar ele mais duro, mas eu para treinos de pista, achei ele maravilhoso, tá? Dentro do peso dele, da projeção de ser um tênis mais largo, um tênis com a batida mais seca, mais chapada, tá bom? E com boa aderência, mais aderência e mais estabilidade que o Rebel, que o Elite, que o Super Comfort Trainer, tá? É esse tênis aqui, porém extremamente baixo, 17 por 15, tá bom? Então assim, é um tênis realmente chapado para esse tipo de atleta, tá?
Gostei bastante do tênis, pensei que ele ia me incomodar um pouquinho nas laterais, mas não me incomodou, tá bom? A seta amarrada nas laterais, tá bom? Esse tênis aqui não veio pro Brasil, infelizmente, que é outro erro também. Eu acho que no Brasil daria muito certo, apesar que vocês podem fazer encomenda na loja aqui comigo, desse modelo, mas eu acho que daria muito certo, porque tem muito atleta que está indo para as pistas e vem das pistas, né, para distâncias longas. Então eu acho legal, tá bom? Eu acho, tá, que a forma que afunila antes do tempo, como se diz, tá, ela poderia vir mais larga, mais arredondada, que nem uma Altra, uma Topo Athletic, sabe? Ela funila muito rápido, então no começo ela cede um pouco, mas no começo você estranha, tá, o dedinho aqui. Quem tem um pé largo talvez estranhe um pouco esse tênis aqui, talvez eu não indique esse tênis justamente por causa do dedinho, apesar de ter uma forma média larga, tá bom? Mas eu acho que poderia melhorar um pouco esse afunilamento da forma aqui, tá? Mas no restante é um tênis excelente. Na entressola eu não mudaria, essa entressola aqui, apesar de estar acostumado com uma entressola mais molona, mais macia, eu gostei para distâncias curtas dessa entressola. É um full-cell que não chega a ser duro demais, ele vai cedendo um pouco, depois conforme você vai correndo, ele vai ceder um pouquinho, mas não muita coisa, até porque ele só tem 17 milímetros de altura, tá bom aqui? Então assim, ele tem uma boa estabilidade, uma boa clipagem, tá? Eu acho que os defeitos são esses que eu falei. E o cabedal também para mim está excelente, mas um material refletivozinho aqui atrás e essa logo aqui sendo refletiva ia ficar perfeito, beleza? Esse é o review do Full-Cell Pulse V1, tá bom? Então aqui mais ou menos na loja aí você vai encontrar ele aqui praticamente R$700, tá? E ele está esgotando bem rápido lá fora, tá bom? Então assim, fique de olho nele, tá? Material refletivo só aqui no passador não é o suficiente. É um tênis bom. Espero que vocês tenham gostado desse review aí, tá? Eu gostei bastante desse review aqui, tá bom? E desse tênis aqui, tá? Valeu, obrigado e até a próxima.